Irmãos e irmãs, bom dia. Nós vamos dar continuidade na carta aos Filipenses, capítulo 2. Vamos meditar aí do versículo 12 até o versículo 18. Filipenses 2, de 12 a 18. Tendo em vista sempre que é uma carta que Paulo fala tanto de sofrimento como de alegria, como se as duas coisas pudessem andar juntas, mas, de fato, elas podem na vida cristã, né? É o que Paulo expõe aos Filipenses. Paulo mostrou o modelo de Cristo, o modelo supremo, e agora ele quer aplicar também de maneira prática para a igreja dos Filipenses, né? Então, vamos ler aí do capítulo 2, de 12 a 18. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Obrigado. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos fazer uma oração? Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor, diante dos nossos olhos, diante dos nossos corações, diante das nossas mentes. E mais uma vez nós suplicamos a Ti pela direção do Teu Espírito Santo e que Ele opere em nós, abrindo o nosso entendimento, para que possamos extrair desses ensinamentos de Paulo o que é importante e o que é, de fato, comunicável a nós como igreja em Campo Grande, Senhor. Nos ajude e que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abra o nosso entendimento, por favor, eu peço mais uma vez, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Só mais um minutinho, irmão. Esqueci da minha ferramenta. Senão eu vou ter que pôr a Bíblia ali na frente, ali para a Rayane segurar para mim, para eu poder ler. Irmãos, então aqui nós podemos ver que Paulo, mais uma vez, ele já tinha colocado algumas vezes no capítulo 2, alguma coisa prática para a igreja aplicar para si mesma. Como andar nesse mundo? O que nós podemos entender dessa passagem? Tem uma ilustração de James Montgomery Boyce, que ele tirou dessa passagem, especialmente dessa passagem, quando ele comenta, e o Dr. Hernandes passa para a gente, ele traduz de uma forma inteligível para nós, né, que somos rasos, às vezes, no entendimento teológico, mas James Montgomery Boyce, que viveu de 1938 a 2000, ele comenta sobre essa passagem numa única frase. Ele diz assim: a verdade sempre desemboca em ação. A teologia tem um propósito. 2 pontos. Qual é o propósito da teologia? Não só nos informar, mas também nos transformar. Ou seja, conhecimento gera vida. Isso que nós precisamos entender. Teologia por teologia só não salva ninguém, não mostra nada para ninguém, não expressa nada para ninguém. Conhecimento teológico é muito bonito, mas se ele não for prático, ele não traz vida. E não comunica nada para os ímpios em especial, porque nós somos chamados como luzeiros do mundo, nós vimos nessa passagem. Então, o que nós precisamos entender é que a teologia, a verdade sempre desemboca em ação. Vou ler de novo a frase dele. A verdade sempre desemboca em ação. A teologia tem um propósito, não só nos informar, mas também nos transformar. E concluindo, conhecimento gera vida.
E assim tem que ser na vida cristã, né? Se não tiver prática, não prestou para nada, né? Então vamos continuar. O que Paulo estava querendo quando ele expôs o seu sofrimento por Cristo e pela igreja, que nós já lemos alguns capítulos atrás, no primeiro capítulo, e um pouco no capítulo 2 também. O que Paulo estava querendo, expondo o seu sofrimento por Cristo e pela igreja, e encarando de forma positiva esse sofrimento. Paulo encarou de uma maneira positiva, e o que Paulo queria com isso? Por que ele expôs isso? Por que ele quis comunicar isso para os irmãos da igreja de Filipos? E mais ainda, por que ele também expôs e descreveu a humilhação e exaltação de Cristo como exemplo supremo a ser seguido? Exemplo supremo a ser seguido no caso do sofrimento, da humilhação de Cristo, e que se tornou em glorificação, né? O que é que Paulo quis com esses dois exemplos? Primeiramente, o exemplo de si mesmo, como homem, como nós, de carne e osso, sujeito às mesmas paixões. Ele se coloca como o principal dos pecadores, ele se coloca como alguém que veio para servir e não para ser servido. Ele não se expõe como alguém maior do que os outros irmãos, pelo contrário, ele mostra que ele é tão igual quanto os outros. Ele se coloca no mesmo grau de pecaminosidade, de falibilidade, de limitações, como nós, como os irmãos e como nós também nesse presente século. O que Paulo quer com isso? Quando ele expõe o seu exemplo de sofrimento com alegria, ou seja, um sofrimento com propósito, mas que levou para uma alegria, e mais do que isso, ele expõe de uma maneira linda, gloriosa, maravilhosa, no capítulo 2, a partir do versículo 5 até 11, ele expõe a humilhação e a exaltação de Cristo como modelo maior. Por que Paulo expõe tudo isso? A resposta é a seguinte: Paulo estava corrigindo um problema de desunião na igreja de Filipos. Esse era o alvo e a flecha de Paulo, era por causa de um problema de desunião, de falta de unidade na igreja de Filipos, provocado pelo egoísmo, provocado pelo partidarismo e provocado pela vanglória, é o que ele expõe no capítulo 2, apelando para o exemplo de humildade e obediência de Cristo, refletido também na vida dos apóstolos e servos do Senhor. Os servos do Senhor, os apóstolos, como ele se coloca aqui como modelo de sofrimento e de humilhação e de abrir mão em prol dos irmãos, vejam que ele prefere estar com Cristo, vocês viram, né? A morte é melhor do que a vida para ele. Ele entendia bem isso. Ele já tinha tanta intimidade e caminhada com Cristo, que ele entendia que ele dizia assim, que o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Ou seja, é bom viver para servir a Cristo? É ótimo. Mas se eu for para Cristo, é muito melhor. Ele diz que é incomparavelmente melhor ir para Cristo. Mas ele vê que no momento, o melhor não é o mais importante no momento. Qual é o mais importante? Ficar com vocês. Porque eu entendo que a igreja necessita do meu auxílio para que vocês continuem caminhando, para que eu possa ajudá-los, para que Cristo, em defesa do Evangelho, a gente continue edificando a igreja, as igrejas. Então, Paulo entende isso, né? Então, ele mostra, não só na vida dele, mas dos seus companheiros de apostolado, seus companheiros de presbitério, que esses homens de liderança foram também reflexo da entrega, da abnegação e do sofrimento e da humilhação maior do seu supremo modelo, que é Cristo. Então, os apóstolos pegaram ali como se fosse um canal para transmitir o mesmo sentimento. Lembra do capítulo 2, versículo 5? Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, ele quer comunicar, o apóstolo, o líder, ele só tem uma função. Ele é um tubo vazio. Ele é um tubo de conexão tigre, né? Não, é melhor do que a tigre. Ele transmite e passa por dentro dele a glória de Cristo, o poder de Cristo. Ele só transmite para os outros, ele não tem nada de especial, ele não é um ET, ele não é um marciano, ele não é ninguém que veio aqui de uma maneira sobrenatural para fazer isso. Então, o que Paulo quer dizer é isso.
Agora ele já deu o exemplo dele, ele deu o exemplo de Cristo, agora ele vai aplicar nesses versículos de 12 a 18 para a igreja de Filipos. Portanto, agora ele volta a apelar para a prática ou a aplicação do que ele ensinou, do que ele mostrou dele e de Cristo, para a igreja de Filipos, que estava nesse problema. Irmãos, vejam só, a igreja de Filipos era a alegria de Paulo, a igreja de Filipos estava desenvolvendo, a igreja de Filipos tinha boa doutrina, a igreja de Filipos era organizada, ela tinha até presbíteros e diáconos. Vocês imaginam uma igreja que tem presbítero e diácono? É uma igreja organizada. E Filipos era uma igreja organizada. Ela tinha tudo para ir bem. Porém, Paulo fala assim, está faltando algo. Vocês estão trabalhando bem, só que cada um dando tiro para um lado, outro para o outro. Vocês estão desunidos, vocês estão brigando entre vocês. O alvo dos tiros não são vocês mesmos, vocês estão tirando o próprio pé. O que Paulo quer dizer com a igreja? O inimigo não está dentro da igreja nesse momento. Vocês têm que prestar atenção. Olha só, vocês estão focando fora do alvo. Vocês estão muito bem munidos de tudo que precisa para andar bem como igreja. Porém, olhem para o alvo. É isso que Paulo quer mostrar agora. Então, ele vai aplicar. Algumas considerações iniciais, antes da gente ler, a gente expor, já lemos os versículos, mas a gente vai expor daqui a pouquinho, um por um. Mas eu gostaria de fazer só algumas considerações no seguinte sentido. Esse texto é relativamente polêmico, porque ele primeiro fala, assim, amados, como obedecesse, não só na minha presença, como muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação. E depois ele fala, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Ora, e aí? É Deus ou sou eu? Quem que vai desenvolver? Onde entra aqui a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? É isso. Então, Paulo agora vai explicar para a gente. Em primeiro lugar, dentro dessas considerações, ninguém perde a salvação e nem cai da graça. Isso não existe na vida cristã. Por quê? Eu não vou dar a resposta. Sabe quem vai dar a resposta? Paulo. Está aí no capítulo 1, versículo 6. O que é que diz? Certo? Boa obra. Exatamente. Quem começou a boa obra em nós? E quem que vai concluir? E ele tem condições de perder alguém? João diz que ele não deixará, não perderá nenhuma daquelas que o Pai lhe deu. Então ninguém cai da graça. Ninguém perde a salvação. Tá? Agora, desenvolver a salvação, Paulo vai falar outra coisa agora. Segundo a consideração inicial, a predestinação, estou falando que nem o Nicodemos, né? A predestinação, fruto da soberania de Deus, não anula a responsabilidade humana de desenvolver a salvação. Ficar de braço cruzado e dizer que é salvo porque é predestinado é ponto de dúvida quanto à minha salvação. E nós vamos estudar sobre isso, agora nós vamos entrar em detalhes. Vamos lá. Versículo 12, então. Ele já começa dizendo assim, pois por quê? Porque Paulo conecta o exemplo de Cristo, vocês viram aí no versículo 5 ao versículo 11 do capítulo anterior, no mesmo capítulo, né? Do versículo 5 ao versículo 11, ele diz, assim como Cristo te deu o exemplo, que está aí no versículo 6 até o versículo 11, na verdade o exemplo, né, de Cristo, assim, pois, então quer dizer que Paulo está conectando agora o que ele vai falar, o que ele já falou do exemplo de Cristo, ele está conectando a prática, a vida prática da igreja, ou seja, que nós acabamos de falar, teologia mais prática. Precisa conhecimento de Cristo? Sim. O conhecimento, só que o conhecimento gera ação, gera prática. E é isso que a igreja precisa. É isso que ele está falando aqui. Assim, pois, e aí, pois o quê? Então a gente precisa entender mais algumas coisas aqui. O exemplo de Cristo é o nosso maior estímulo à obediência. Ele diz aqui que ele foi obediente até morte e morte de cruz. E então foi uma obediência até a morte. E uma morte muito ruim. E esse exemplo é o nosso exemplo a ser seguido, de obediência. Né? E o que mais que Cristo expressou? Que o outro está na frente do eu. Ele não fez nada por si.
A única coisa que Cristo fez por si foi se esvaziar, se humilhar. Mas ele não buscou seus direitos por si mesmo, ele não se justificou, ele não se glorificou, e ele não fez nada. Diz a palavra de Deus que ele foi como cordeiro mudo para os seus tosqueadores, para aqueles que iriam matá-lo. Então, olha o exemplo de obediência de Cristo, né? Aqui também a gente entende que doutrina sempre tem um propósito prático. Ela é a mãe da ética. Eu estou batendo bastante nessa tecla para que, eu sei que vocês já sabem, mas nunca é demais a gente relembrar. A doutrina é a mãe da ética. Por exemplo, quando Jesus termina o Sermão do Monte, um dos maiores sermões e mais importantes da Bíblia é o Sermão do Monte. Está lá, Mateus começa no capítulo 5, 6 e 7. E ele termina o capítulo 7 dizendo o seguinte, que aquele que ouve e pratica as minhas palavras, esse sim está edificando sua casa sobre a rocha. Esse é o exemplo a ser seguido. Então, ouvir e praticar, ou seja, ter doutrina que aplica-se na sua vida diária, prática. É isso que o Senhor Jesus ensinou, e é isso que Paulo também está relembrando aqui. Em terceiro lugar, a obediência do crente, ela não está ligada às circunstâncias. Você viu que Paulo fala aí? Obedecei, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Não depende dos outros para eu obedecer. Eu não dependo do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, do meu pastor, eu não dependo de ninguém para obedecer. É isso que ele está dizendo aqui. Aliás, havia um caso muito sério, porque Paulo era tão íntimo da igreja de Filipos, que muitos ali na igreja estavam dependendo de Paulo para obedecer, ou seja, só obedecia quando Paulo estava perto. Por isso que Paulo escreveu isso aqui. Interessante a história, né? Alguns estavam tão ligados a Paulo que só obedeciam se ele estivesse por perto. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Nós não estamos ligados aos nossos líderes, nós estamos ligados a Cristo. Então, irmãos, a nossa obediência não depende dos outros, não dependemos dos outros para desenvolver a nossa salvação, mas nossa motivação maior é Jesus Cristo. Ele é a nossa motivação. O que a gente extrai também daqui? A gente extrai o seguinte: eu, como marido, como pai, a minha esposa como mãe, como esposa, meus filhos, lá em casa é uma coisa. Como igreja do Senhor, nós somos irmãos, independentes uns dos outros. Portanto, caso alguém tenha problema e precise de ajuda, não depende do pai, não depende da mãe, não depende da esposa, não depende do marido. Mas quer buscar ajuda na igreja? Busca. Nós somos irmãos, independentes daqueles que eu tenho lá em casa. Entendem isso, irmãos? Nós precisamos botar isso na cabeça. Como é que faz? Por exemplo, se minha esposa está vendo que eu estou andando totalmente desregrado como um cristão, e ela quer andar uma vida séria com Cristo, e ela quer buscar ajuda de alguém, ela tem todo o direito de buscar na igreja, principalmente agora que nós temos um ministério plural, e nós podemos buscar ajuda. E isso é muito bom, e devemos buscar ajuda. Independente de qualquer autoridade que haja nesse mundo, a autoridade eclesiástica também existe. E nós podemos buscar ajuda. E isso é muito bom, viu? Então é bom a gente guardar isso no coração. O que mais a gente avançando aqui? A gente vê o seguinte, quando ele fala, desenvolver a vossa salvação, ele está dizendo que a salvação é um presente imerecido de Deus. Não é mérito, mas é graça. A salvação ninguém conquistou por ser obediente, por ser bonitinho, e por ser riquinho, e por ser, fazer boas obras. Não é por isso que nós conquistamos a salvação. A salvação nunca dependeu disso. A salvação é nossa. Quando Paulo fala que é vossa, ele está falando para a igreja, né? Então nós podemos trazer para nós e dizer assim, a salvação é nossa. É minha, ela me pertence. Sabe por quê? Porque foi Deus que me deu, e se Deus me deu, ninguém tira. Né? Então, ela é minha, ela é nossa, porque nos foi dada por alguém que pagou um alto preço por ela.
Ela é nossa e nunca mais deixará de ser. As doutrinas da graça nos provam que, uma vez salvo, salvo para sempre. E isso é descanso para o nosso coração. Nós não perdemos a salvação. Agora, existem 3 equívocos nessa passagem aqui, 3 enganos e 3 alegações muito frequentes no mundo evangélico que a gente precisa também corrigir e ter em mente. Primeiro equívoco, a salvação, olha o equívoco, eu estou falando o equívoco, tá? Estou falando a frase incorreta para a gente corrigir. A salvação é um prêmio pelo esforço humano. Se você fizer a sua parte, Deus fará dele. Mentira, engano. Se é prêmio ou salário, não é graça. E a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, irmãos, nós vamos entender isso. Não é por esforço humano, não é porque eu fiz alguma coisa da minha parte para Deus. Por isso eu ganhei a salvação de Deus, porque Ele viu que eu estou muito obediente, ou estou fazendo tudo certinho. Negativo. Não é aí, esse é o primeiro equívoco. Segundo equívoco, a salvação é uma parceria. Agora vai, então vamos amenizar a coisa. Tá, não foi sozinho, mas eu fiz boa parte. Né? É uma parceria do homem com Deus. Essa é uma doutrina muito prejudicial para a igreja cristã. Ela chama-se doutrina do sinergismo. Sabe o que é sinergismo? É a ação combinada entre 2 fatores que levam a um resultado final favorável. Ou seja, há uma parceria. O homem fez um pouco, Deus fez outro pouco e chegou na salvação. Mentira, engano, não é assim que acontece. Se estamos extraviados, e a Bíblia diz que nós estamos extraviados, ou pior ainda, sabe o que a Bíblia diz? Que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então nada podemos fazer a nosso favor. Por isso, não temos o livre-arbítrio. Está bem claro? Como que alguém que está morto escolheu? Não tem como. Terceiro grande engano, terceiro grande equívoco. A predestinação e a graça de Deus nos dão o conforto de não precisarmos fazer mais nada. Engano, mentira. Elas não são desculpas para a inércia, mas são são fortes razões para fazermos tudo, porque já somos salvos. Porque somos salvos, nós vamos praticar as boas obras, nós vamos obedecer ao Senhor. Então, os que cruzam os braços e vivem vidas medíocres como cristãos, provavelmente não foram salvos. Provavelmente não foram salvos. O salvo, ele quer se manter em santidade. O salvo quer o pecado longe dele. Ele quer se esforçar para viver uma vida limpa diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele está desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor. Se não há temor no coração do crente, ele precisa analisar a sua vida. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se não tiver temor, aliás, dizem alguns estudiosos que lá se vai há muitos e muitos anos a vida de temor na igreja do Senhor. Né? Alguns combatem mesmo, gente que fala assim, antigamente os puritanos tratavam o Senhor com muita reverência, até para falar o nome do Senhor. Hoje o pessoal fala, o barbudo lá de cima, eu vou orar para o paizão lá de cima. Né? São termos que a gente não combate diariamente essas coisas, mas expressam uma irreverência quanto ao nosso Senhor. Né? Eu nunca vou combater isso em palavras, a não ser que se expresse de uma maneira bastante extrema. Né? Aí a igreja tem que combater de alguma maneira. Eu acho que a igreja tem que focar primeiro dentro dela, para depois combater doutrinas falsas. Né? Mas a gente precisa ter isso em mente. Há reverência quando a pessoa é verdadeiramente convertida. Ou precisa ser pelo menos ensinada a se manter dessa forma. Né? Às vezes não tem instrução, então ela faz isso ignorantemente. A gente tem que usar de misericórdia, mas nunca deixar de ensinar. A igreja tem essa responsabilidade. Não vamos pegar de pau, mas vamos ensinar. Né? Tomar cautela. Então é isso, meus amados. Desenvolver a salvação, aqui Paulo traz a ideia
de que a salvação é como uma mina de ouro que precisa ser explorada até o fim. A ideia de Paulo é isso. Ela precisa ser trabalhada, precisa ser explorada até o fim. Como é que chama isso na Bíblia? Isso chama-se santificação. É o processo de tornar-se santo. Santificação, ou seja, ficar santo. Você vai colaborar com isso, nós vamos colaborar com isso. Ou seja, é trabalhando muito, é se esforçando. Por isso que a Bíblia diz que existe um esforço, existe uma diligência trabalhando para isso. Ela está ligada a 3 estágios escatológicos na nossa vida, ou 3 estágios no tempo. Quais são os estágios? Em primeiro lugar, é a salvação, já fomos salvos com respeito à justificação. Quem nos justificou? Jesus Cristo. E Ele nos justificou para sempre. Foi um único sacrifício. Leia o livro de Hebreus que você vai ver. Enquanto lá no Velho Testamento, cada vez que se pecava, poderia se entender assim, eu perdi o meu relacionamento com Deus, e ele tinha que matar um animal, e tinha que pegar um animal, impor as mãos sobre ele, confessar o seu pecado diante do sacerdote. O sacerdote ia lá no templo, matava aquele animal, como se fosse o próprio dono do animal, e aí aquele sangue derramado justificava aquele pecador. E ele estava limpo diante de Deus de novo. Acabava de sair dali, a esposa dele estava gastando muito no supermercado, ele brigava com ela de novo, pequei de novo, vou lá, mais um animalzinho que vai para o sacrifício. Era assim a vida do israelita. Agora não. Agora o Senhor nos deu um único sacrifício e suficiente sacrifício. Agora nós temos que confessar, pedir perdão, restaurar. Não é? Essa é a nossa vida. Né? Então, quanto à justificação, nós já fomos salvos. Nós estamos no segundo estágio. Qual é o segundo estágio? A santificação. Estamos sendo salvos com respeito à santificação. Deus está trabalhando em nós. Ele vai levar a bom termo, ele garantiu, nós acabamos de ler, capítulo 1, versículo 6. Ele começou a boa obra e ele vai concluir. Agora, existe esse caminho a ser seguido. De que forma que ele vai concluir? Com palavras como essa, falando assim, você está errado, você tem que voltar para Deus, a igreja está desunida, a igreja precisa se perdoar, a igreja precisa de unidade, e aí vai. Esse era o caso de Filipos, né? Estou falando do caso de Filipos. Era isso, é dessa forma que a igreja vai voltar para o caminho de santidade, voltar para o caminho de relacionamento normal com Deus e entre si, entre os irmãos. De que forma? Com exortações como essa, com arrependimento, com confissão de pecados, e assim vai. Né? Dando perdão uns aos outros. Né? É assim que a gente vai caminhar. Né? Em terceiro lugar, o próximo e último estágio é o futuro. Seremos salvos com respeito à glorificação. Isso não depende de nós, isso é exclusivamente de Deus. Mas vai acontecer com todos aqueles que concluírem o segundo estágio, de santificação, até o dia de Cristo. Né? E ele diz que é com temor e tremor. Paulo diz que é com temor e tremor. Vocês viram aí no finzinho do versículo 12? Esse desenvolvimento da nossa salvação é com temor e tremor. Ela é desenvolvida com reverência. Não é um pavor de um escravo para com o seu dono, mas é o temor de um filho que, por causa do grande amor que recebeu de seu pai, ele não quer entristecê-lo, mas quer honrá-lo. Por isso que a gente faz com diligência. A Bíblia nos exorta que nós não devemos fazer a obra relaxadamente. É isso que Paulo quer dizer aqui. Com temor e tremor, ele diz assim, com toda diligência. Ele está querendo dizer isso, irmãos. Ou seja, tem um esforço que nós temos que fazer. Existe uma maneira que nós temos que estar ali nos esforçando. Não, eu não quero mais esse caminho do pecado. Não, eu não vou mais entrar nesse caminho do pecado. Não, mesmo que seja meu marido, mesmo que seja minha esposa, se ela quiser ir, vai, eu não vou. Por quê? Porque eu amo mais a Cristo do que a você. Eu preciso me relacionar mais com Cristo e Ele é mais importante do que você. Seja lá quem for. Então, irmãos, esse é o caminho de santificação. É desenvolvendo a nossa salvação. E é assim que é. A Bíblia nos exorta a isso, para não fazer a obra relaxadamente. E é isso que Paulo quer dizer aqui. E quando alguns comentaristas dizem que, infelizmente, nós vivemos em dias onde o temor do Senhor está tão diluído,
E está tão escasso nas igrejas do Senhor e nas vidas dos crentes, que isso não atrai mais gente para o povo de Deus, na mesma categoria. O que nós vemos hoje? As igrejas cristãs lotadas, a maioria lotadas. Mas qual o nível, qual a profundidade de relacionamento daquelas pessoas com Deus? Paulo Bornelli falou uma vez que o cristianismo no Brasil parece, não é um poço de boca pequena, mas profundo. Ela é uma lagoa extensa, mas com 5 centímetros de água. Parece uma poça d'água, bastante extensa, tem muita gente, mas não tem nenhuma profundidade. Nós deveríamos ser como um poço, menos gente, porém com muita profundidade com Deus. O temor está escasso na vida cristã. Versículo 13 agora, vamos lá. Aqui ele diz 2 coisas. Deus é quem efetua em vós, primeiramente, o querer. O que Paulo quer dizer com isso? Se Deus não operasse o desejo de dizer sim para Ele, nós não o buscaríamos nunca. Deus é quem efetua em nós, primeiramente, o querer. Deus nos move, Deus nos empurra, Deus nos atrai para Ele mesmo. É uma reação nossa diante da ação de Deus. Um morto não quer nada. Ou seja, aqui a doutrina é a seguinte: a total depravação. Ele diz o seguinte: nossas faculdades foram tão afetadas pela queda que não temos capacidade de escolher entre o bem ou o mal, a não ser que Deus opere em nós. Por isso, ninguém tem o livre-arbítrio. É isso, essa é a doutrina. Ninguém tem capacidade de escolher entre o bem ou o mal. E isso é importante a gente guardar no nosso coração. A queda nos produziu isso. Então eu sou salvo, agora voltou o livre-arbítrio. Negativo, porque é Ele quem opera em mim, em você, o querer e o realizar. Ele está levando você para Ele, ou Ele vai rejeitar você para que nunca você encontre com Ele. É Deus quem faz todas as coisas. Pelo Espírito que nos deu, nós vamos para Ele. Se Ele não nos der o seu Espírito, nós nunca iremos para Ele. Nem que a pessoa queira, e não vai querer. Pode ter certeza. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus nunca vai querer Deus. Temos que entrar no descanso quanto a isso. Continuando, Deus é quem efetua também o realizar. Acabamos de falar um pouco, né? Mas o realizar agora. A continuação da obra da salvação também vem das mãos de Deus. Só em Cristo, vocês lembram que várias vezes no começo da carta ele fala em Cristo, vocês que estão em Cristo, só em Cristo poderemos progredir espiritualmente. E Jesus deixou bem claro isso em João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Ele diz o seguinte, se você quiser marcar para ler depois, João 15, versículos 4 e 5, todo mundo conhece, né? Jesus falando que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nesses 2 versículos, Jesus fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e aqui ele está falando de ramos que estão nele. Mesmo assim, o ramo que está nele não pode produzir sozinho fruto nenhum de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim, nada podeis fazer. Estar na igreja é uma coisa, estar em Cristo é outra. Estar na igreja não significa muita coisa, mas estarmos em Cristo significa tudo. Porque Cristo é que gera em nós vida e fruto. É mais importante do que estar na igreja. Só que não tem como estar em Cristo se não for através da igreja, que é o seu corpo. Então as duas coisas são intimamente ligadas. E ele termina o versículo 13 dizendo que ele faz isso, que Deus efetua em nós tanto querer como realizar, mas ele faz segundo a sua boa vontade. Viram aí no finzinho do versículo 13?
segundo a sua boa vontade, né? Ou seja, a salvação é operada em nós por causa da vontade de Deus. É por causa da vontade de Deus, não é por causa da nossa boa vontade. Se hoje você tem boa vontade de se santificar para Deus, de andar com Deus, de viver uma vida limpa, pura e santa diante de Deus, é por causa do Espírito de Deus que está em você. Se não, meus irmãos, a Bíblia diz que a tendência da carne é o pecado. O que nós queremos é farra. O que nós queremos é trevas. Na carne, você nunca vai pender para as coisas de Deus. Mas o Espírito que está em você e em mim nos leva para Deus. É Ele quem opera em nós isso tudo, segundo a sua boa vontade. Outro texto que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler para os irmãos. Ele nos, ou seja, começa o trecho assim, nos predestinou para Ele. Quem que nos predestinou? Deus. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que é beneplácito? Beneplácito é o seu próprio consentimento, aprovação, concordância. Deus concordou, mas ele tinha alguém pressionando ele? Não, é ele mesmo. É por causa da sua própria soberana vontade, né? Então, por causa da sua... Ele aprovou, ele viu que isso era bom, né? Ele nos chamou por causa do seu próprio beneplácito, beneplácito da sua vontade, da sua boa vontade. É o que Paulo diz aqui no finzinho do versículo 13. Por causa da boa vontade de Deus é que ele opera em nós. Porque ele quis, e ninguém pode impedir isso. Por causa da sua soberana vontade. Ele não foi coagido, mas ele quis. Isso é muita graça. Agora pense se a salvação ou se a santificação estivessem na minha mão só. Ah, deixa que eu cuido da minha santificação, Deus, porque eu não sei se o Senhor amanhã vai mudar de ideia. E eu me garanto. Garante nada, ninguém garante nada. Graças a Deus, nada está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Nem salvação, nem santificação. Porque senão nós íamos abandonar o Senhor. Ó, tem dia que a gente não quer nem olhar para a esposa. Tem dia que a esposa não quer nem olhar para o marido. Tem dia que a gente quer pegar os filhos pelo pescoço. Tem dia que você não quer ir para o trabalho. Tem dia que você se irrita até com gente na rua que você nem conhece. Irmãos, tem dia que você fala assim, eu não quero mais saber de igreja. Lógico que você não fala da boca, mas no coração passa. Eu sei que passa, irmão, porque passa na minha cabeça. Será que não passa na de vocês? Então, tudo bem, vocês estão mais evoluídos do que eu. Eu evolucionismo cristão, né? Eu não cheguei nesse estágio ainda. Mas eu acredito, irmãos, que nós temos esses momentos de fraqueza na nossa alma. Então, quem me garante? Deus. Deus me sustenta, Ele me segura e Ele não me solta. Eu estou empurrando a mão dele, mas Ele não solta a mão. Ele segura. Por isso que eu estou aqui. E aí, então, nós vamos concluir versículos 14 a 16, perdão, vamos ver do versículo 14 a 16, nós já lemos, né? Ele fala que, primeiramente, ele diz, no versículo 14, fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, né? Então, aqui, nesses três versículos, 14, 15 e 16, nós vamos ver três demonstrações da salvação dos eleitos, na prática. Três demonstrações. Vamos ver. Primeiro versículo, que é o 14, a gente vê a demonstração da obediência. Quando ele diz fazer todas as coisas sem murmuração nem contendas, ele está querendo dizer assim, fazer espontaneamente, fazer livremente. Nós começamos a vida cristã fazendo muitas coisas de bico, emburrados. Muitas coisas não nos agradam. E a gente faz mais por obrigação do que por amor. Mas nós vamos evoluir. Existe o evolucionismo cristão. Existe a subir degraus na vida cristã. Existe amadurecimento cristão. E a gente vai chegando a etapas na nossa vida, quando a gente vai começar a fazer as coisas sem murmuração nem contenda. Eu não estou dizendo que as coisas vão ficar mais fáceis lá na frente. Pelo contrário, pode ficar mais difícil. Nosso coração pode ficar até muito mais dolorido. Mas a gente vai aprender o seguinte: Senhor, eu vou fazer pelo Teu nome. Eu vou fazer porque eu Te amo.
A pessoa não merece que eu faça isso para ela, mas eu vou fazer por causa do teu nome e porque eu te amo. Então, existe essa evolução. E essa obediência, então, é uma demonstração de que a gente está obedecendo ao Senhor. Aliás, é uma demonstração de que nós somos eleitos, é uma demonstração de que, de fato, nós somos salvos. Né? É uma demonstração. Né? A obediência de coração é fruto de relacionamentos transformados. Os filipenses estavam trabalhando, mas não em unidade. E é isso que Paulo queria corrigir. No caso dos filipenses era esse. Estavam agindo por partidarismo ou vanglória, lutando uns contra os outros. Você chega no capítulo 4, você vê ali, ele expõe só um caso, né? Ele chega a expor um caso de duas irmãs que estavam brigando entre si. Elas estavam desunidas, Evódia e Sintique. E elas estavam ali com contendas entre elas. E Paulo fala, isso não é bom para a vida da igreja. Elas são irmãs importantes para nós, para que a igreja continue unida. Elas são irmãs de peso, são irmãs, não que elas eram irmãs de peso, entendam no bom sentido, né? Elas eram irmãs que tinham influência na igreja, eram irmãs que tinham, talvez eram evangelistas e eram cooperadoras com o evangelho, com Paulo naquela igreja. Desculpa, irmão. Mas é isso, né? Então, eram irmãs que tinham, e Paulo queria corrigir isso. Elas estavam agindo por partidarismo ou vanglória. E Paulo falou, isso não é bom, precisa ser corrigido. Elas precisam se perdoar, elas precisam se reatar, né? Porque elas são importantes para a igreja. Eu preciso das duas para continuar o progresso da igreja em Filipos. Né? Eu preciso das duas para ensinar as mais novas a serem boas donas de casa e tudo mais, né? Essas coisas todas. Então, em primeiro lugar, como é que a gente expressa que nós somos eleitos? Através da obediência, né? Outra coisa, ele fala aqui, vamos traduzir essas duas palavrinhas, né? Vamos explicar um pouco mais. Murmuração, o que são murmurações? Isso é fácil, né? São reclamações verbais. É quando a gente não guarda só na cabeça, mas você começa a falar, você murmura. Isso aconteceu lá quando Deus tirou o povo do Egito, chegou no deserto, Deus levou para o deserto para testar o povo mesmo. E chegou lá, o povo de Israel murmurou contra Deus. Vocês lembram que eles murmuraram contra Deus? E Deus foi bastante firme com aquele povo lá em Israel. Ou lá no Egito, lá no deserto. Né? E é assim, murmuração é quando eles põem através de palavras a sua reclamação contra alguma circunstância. Falta de água, falta de luz, falta de telefone, de internet, e aí vai. Né? Reclamações, murmurações. Né? E ele diz, e sem contendas. O que é contendas? Era pior ainda. Sabe o que era contendas? São litígios legais objetivando a condenação do inimigo. E isso dentro da igreja. Como é que pode ter inimigo dentro da igreja? Já é o grande erro. Paulo fala, se vocês já estão brigando entre vocês, ele fala na segunda carta, já é um grande erro, se eu não me engano, na segunda carta de Coríntios. E ele diz assim, vocês estão levando os outros para diante do júri secular? Será que não tem ninguém dentro da igreja para julgar a causa? Talvez as pessoas não quisessem levar dentro da igreja, porque qual a palavra que eles iam ouvir dos seus presbíteros? Irmãos, vocês têm que se perdoar. Ah, eu não quero perdoar, então eu vou levar lá fora, porque lá o cara bota ele na cadeia. É isso que eu quero ver o meu irmão, não, agora meu inimigo, eu quero ver ele na cadeia. Isso era contenda. A liderança cristã tem um objetivo, qual é? Reconciliação e não condenação. Existe disciplina na igreja? Existe. Para quê? Para a salvação, para a reconciliação, para a restauração, e não para jogar no lixo. E eles não queriam, por isso havia contendas entre eles. Né? Segundo lugar, versículo 15, eles teriam que se mostrar irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis como luzeiros no mundo. O que significa isso? Segunda expressão de que eles eram verdadeiramente eleitos. Ou seja, na sua conduta diária diante do mundo. Na sua conduta, no seu comportamento diante do mundo. Agora não é mais dentro da igreja. Ele diz como luzeiros no mundo. Ele diz diante de uma geração pervertida e corrupta. Quem é essa geração? Aqueles que estão fora da igreja. Estão fora do arraial.
Como é que você demonstra a tua vida diante deles? Ele diz aí, irrepreensivelmente, sinceramente, sem culpa, inculpáveis, né? Então são termos que para nós a gente fala assim, eu não consigo, e eu também vou com você. Eu não consigo também. Mas se é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar, é possível nós vivermos assim, com muita cautela. O que a gente tem que ter como cautela? Que nós vivemos sempre pela graça e não pela lei. O que nós precisamos entender? Que eu dependo da graça de Deus para ser irrepreensível. E quando eu falhar, Deus me deu um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu sei que eu não vou poder prometer para ninguém, nem dentro da igreja, nem fora da igreja, que eu serei perfeito. Mas eu tenho um cartão de um advogado que está sempre no meu bolso. Toda vez que eu pecar, eu ligo para ele: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Jesus Cristo, o justo, Ele me mantém limpo, sem condenação, irrepreensível, sem culpa, inculpáveis, né, que diz aí, sem culpa. Por quê? Porque Ele me perdoa todas as vezes que eu errar. Não é? Então isso nós precisamos entender. E ele diz ainda, refletindo o caráter do nosso Pai, nós vamos refletir o caráter do nosso Pai. Agora, porque eu carrego esse cartão do meu advogado junto ao Pai, não me dá liberdade para eu cair na libertinagem, não é? Não é por isso que eu vou viver de modo pecaminoso, sabendo o que é certo e o que é errado, e eu tenho o Espírito de Cristo em mim. Então eu vou me esforçar no temor e tremor para andar de maneira santa e irrepreensível, também com os de fora da igreja. Eu preciso andar, me esforçar diligentemente para isso. Ou seja, não fazer a obra do Senhor relaxadamente. Eu tenho que me esforçar para andar limpo diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, com a minha consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens. Eu tenho que me esforçar. Ele diz mais, sinceros, não escondendo rachaduras com cera, mas desejando ser feito de novo por Deus, como um vaso que rachou, e ele fala assim, Senhor, estou rachado. Eu não vou me esconder de ti como Adão fez. Eis-me aqui, Senhor, com toda a minha sujeira. Mas eu quero ser transformado, Senhor. Eu não aguento mais essa vida de pecado. Eu não aguento mais esses impulsos pecaminosos na minha vida. Senhor, me transforma. Me faz de novo. Eu quero ser um vaso novo e útil para a tua glória. Eu não quero mais viver nessa vida de pecado, impulsionado pela minha carne, mas eu quero viver para a tua glória. É isso. E diz mais, no meio de uma geração pervertida e corrupta. O que quer dizer isso? Não é numa redoma de vidro ou numa estufa espiritual. Ninguém vive numa estufa espiritual. Deus nos adestra, nos dá o Espírito, nos dá a sua palavra como única regra de fé e prática para que nós vamos para a luta. Agora ele acendeu a luz em nós. E ele vai pôr embaixo do alqueire? Embaixo da mesa? Não. Ele diz que ele põe no lugar mais alto. Onde que é o lugar mais alto? Onde tem trevas. Nós vamos brilhar nas trevas. Ele não deixou uma luz no meio das outras luzes, né? Ele quer colocar a luz no meio das trevas, no meio de uma geração pervertida e corrupta, onde nós vamos mostrar algo que ninguém conhece ainda, que é a glória de Cristo. Uma vida, um homem pecador, uma mulher pecadora, mas que vive para a glória de Deus, vai fazer diferença. Lá, quando nós estivermos brilhando. Então o mundo precisa sentir o sal em nós e precisa ver a luz em nós. O mundo precisa. É a forma de evangelizarmos de maneira prática, não só com palavras, né? Isso é também uma demonstração que você é eleito, que nós somos eleitos. Terceiro e último, versículo 16. No conhecimento e defesa do Evangelho, é uma demonstração de que você é eleito, quando você defende o Evangelho. E ele diz, no versículo 16, usando outras palavras, preservando a palavra da vida. Está aí no versículo 16. O que é preservando a palavra da vida? É mais ou menos o que o Lucas escreveu em Atos, perseverando na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina dos apóstolos? Não é só a palavra que
do Evangelho que levou o amor de Deus para nós. É mais do que isso, ele levou o amor de Deus para nós, para que nós vivêssemos no amor de Deus. A doutrina dos apóstolos não é só aquele primeiro impacto, a palavra que nós recebemos e nos convence do nosso pecado e aquilo quebra a nossa dura cerviz e o Espírito Santo nos leva a nos convertermos ao Senhor. Esse foi o primeiro passo. Agora, a doutrina dos apóstolos tem muito mais. Tem regras a serem seguidas. É um conjunto de verdades que nos levam à vida. Paulo fala, a palavra da vida é uma palavra que está dia a dia conosco na nossa vida. Não é só para nos salvar, mas está no processo de santificação. Palavra da vida, Paulo quis dizer sobre isso. É a palavra que transmite vida. O que é transmitir vida? Não é só dar a vida eterna, mas dar uma vida abundante aqui. Jesus prometeu que nos daria uma vida abundante aqui nesse mundo. Vida abundante não quer dizer com muito dinheiro, mas quer dizer uma vida satisfeita tanto em Cristo, que nós não precisamos mais pecar para satisfazer nossos desejos. Que nós não precisamos mais fazer coisas nas trevas para nós ficarmos felizes. Mas vida abundante é uma vida tão cheia de Cristo, que nós não precisamos mais das coisas pecaminosas para nos satisfazer. E essa é gerada através da palavra da vida. Por isso que a gente crê que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, poderosa para cortar a gente no meio, para ir até o ponto mais fundo da nossa alma, onde existem desejos impuros ali, e ele traz isso à tona. É como se ele cortasse e fosse até o fundo, onde está lá o foco de pus, e aquele pus é extraído pela própria espada de 2 gumes, e onde ele fecha e bloqueia, para que não haja mais pus, o pus do pecado. Né? É isso que ele quer dizer. Então, a palavra, preservando a palavra da vida, é lutando por ela. Preservando significa uma luta, é um combate. Não é fácil, irmãos. Mas é um combate, é desejar ardentemente viver em santidade, através das instruções da palavra da vida. É isso que ele diz aqui no versículo 16. O que mais ele diz? Quando diz preservando, também a gente pode lembrar que é inculcando em nossas próprias mentes e corações a palavra de Deus. Inculcando, você lembra do texto inculcando? Onde é que a gente encontra a primeira vez inculcando? Deuteronômio capítulo 6. Ele diz inculcando, né? Inculcando aos seus filhos essas mesmas palavras que hoje vos ordeno, né? De que forma? Assentado na mesa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, e assim vai. Escrevendo nos umbrais da sua porta. De que lado? De dentro ou de fora? Lado de fora, para que as pessoas vejam lá fora, quando passar na rua. Escrevendo nos umbrais da tua porta, nas suas mãos, né? E assim, inculcando. Inculcando quer dizer, não é aquela coisa de amassar, não, eu vou amassar a cabeça do meu filho, até que isso ainda, mas é mostrando constantemente essa palavra. Quando fala sentado na mesa, a gente pode entender de uma maneira teórica. Vamos estudar a palavra de Deus, sentado na cadeira em volta da mesa, né? E aí vamos estudar a Bíblia. É um ponto teórico. Agora, quando ele fala andando pelo caminho, é na prática. Agora mostra para o teu filho que você pratica essa palavra. Não é andando com o teu filho do lado e você falando as mesmas palavras que você falou assentado na mesa. Não, mas é no teu dia a dia. Por isso que é a palavra da vida. E conforme você vive, você também demonstra para o teu filho que você está praticando aquilo que você ensinou. A coisa que mais aborrece os nossos filhos, eu tenho isso no meu coração, que eles se irritam. Quando que o pai provoca a ira dos filhos? Quando o pai manda o filho fazer o que ele manda, mas ele fala assim, filho, não faz o que eu faço. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso irrita. E não só os filhos, né? Irrita qualquer um de nós. Eu estou te mandando você fazer a coisa certa, só que eu estou fazendo a coisa errada. Então, andando pelo caminho é demonstrando na prática as suas atitudes e assim ensinando também os filhos, né? Esse é o versículo 16. E ele termina dizendo que no dia de Cristo, até o dia de Cristo, né? Para que no dia de Cristo, ele diz que existe um limite de tempo. Qual é o dia de Cristo, irmãos?
Você tem aí marcado na tua agenda? Qual é o dia de Cristo? Exatamente. Você sabe o dia que Cristo vai voltar? Ninguém sabe. Então é hoje. Ou seja, começa hoje. Se você não sabe que dia que vai voltar, amanhã pode ser tarde. Por isso que a Bíblia nos ensina, é hoje. Hoje é o dia de Cristo. Né? E ele diz que para que no dia de Cristo eu não me envergonhe, seja lá se ele vai voltar hoje ou amanhã. Agora Paulo, na sua amizade com os filipenses, traz de novo ele como foco. E ele diz assim, para que eu não me envergonhe, ou seja, para que eu me glorie diante do Senhor, quando ele voltar. O que ele quer dizer? Agora, mais uma vez, ele faz, igual ele fez o apelo no capítulo 2, façam isso por minha causa. De novo, ele está apelando, olha como Paulo é sábio. Né? O Hernandes diz que ele é um homem muito astuto. Né? Ele apela agora para a sua intimidade e amizade que ele tinha com os filipenses, e fala assim, ele podia falar assim, para a glória de Deus, né? Façam isso para a glória de Deus. Ele fala, não, para que eu não me envergonhe. Ele quer trazer mais próximo ainda. Não que para a glória de Deus teria muito mais peso, é óbvio, né? Mas ele fala assim, para que eu me glorie, para que eu me alegre no dia de Cristo. Então ele apela agora de novo para a amizade, para a intimidade, como homens que eles tinham, aí entre Paulo e a igreja amava demais Paulo, e Paulo também gostava muito daquela igreja, eles se relacionavam bem, eram muito amigos. E por causa dessa amizade, Paulo fala assim, então façam isso para mim. É isso que Paulo quer dizer, para que no dia de Cristo eu não perceba que eu corri em vão, ou que vocês não me obedeceram, mas me alegrem, meus filhos, façam isso por minha causa. Olha a sabedoria de Paulo, isso é lindo, né? Então ele termina assim, né? Versículos 17 e 18, eu vou correr, mas ele diz aqui, a libação, ele usa o termo libação, para a minha vida, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com isso, com todos vós me congratulo. O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, a palavra libação quer dizer uma oferta voluntária, e é como se fosse um complemento de uma oferta, é como se fosse derramar vinho sobre uma oferta voluntária. Essa oferta voluntária os israelitas faziam, não por causa que eles tinham pecado, não por causa que eles queriam exigir de Deus alguma coisa, mas porque eles queriam ofertar em amor a Deus. A oferta voluntária já começa aí. Eles não são constrangidos por causa de pecado, mas eles querem oferecer para Deus porque eles amam o Senhor. Então é uma oferta voluntária. E a libação é como se fosse aquela cerejinha do bolo, né? É como se fosse derramar vinho sobre aquela oferta que eles iam oferecer. Libação seria isso, voluntariamente. Paulo diz que o sofrimento que ele ainda iria passar pelo serviço da fé da igreja seria para ele uma oferta voluntária, como fechamento com chave de ouro. É isso que Paulo quer dizer. Ainda que eu venha a morrer por causa do sacrifício da vossa fé, mas que eu morra com um bom propósito. Que eu morra sabendo que valeu a pena. Né? E ele diz assim, e essa minha morte não será em vão. Essa vai ser a cerejinha do bolo. A minha morte vai ser a cereja do bolo. É como libação, como fechamento com chave de ouro. Né? E como ele encontrava prazer no sofrimento com propósito, ele convida os filipenses a sentir o mesmo, e está aí no versículo 18, e nós encerramos. Ele convida a igreja para sentir a mesma coisa, ou seja, tudo que os apóstolos passaram é comunicável para nós como membros de igreja. Eles não passaram algo de maneira sobrenatural, eles receberam de Deus uma missão, dons e um serviço especial que ninguém mais hoje recebeu. Mas como homens, tudo que eles vão ganhar, nós também vamos. Eles têm alguma coisa especial na glória? Só Deus sabe. A Bíblia diz que alguns deles vão julgar as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, fala ali sobre os 12, né? Mas nós não podemos dizer que eles vão ter coisas melhores do que nós, porque todos nós somos herdeiros das mesmas coisas. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, não com os apóstolos, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. O que os apóstolos fizeram? Só nos deram aquilo que eles também ganharam de Cristo. Só transmitiram para nós as mesmas coisas. E ele convida. Se eu sofro e me alegro com o sofrimento, irmãos, tenham comigo a mesma alegria e congratulem-se comigo. Ou seja, sintam o mesmo que eu estou sentindo.
Se você está sofrendo em prol do Evangelho, em prol da vida cristã, não é por causa de pecado, então amém, se alegre nisso, se congratule comigo. Paulo está convidando a gente nessa manhã. Vamos sofrer, mas sofrer por um bom propósito, né? Que é o propósito de Cristo e da igreja. E o que nós levamos para casa hoje? O que a gente conclui? Em primeiro lugar, Deus não só fez a parte impossível para nós, como continua nos capacitando na execução até o término de sua obra. Nós precisamos entender isso. Ele não só salvou, ele não fez só o impossível, mas ele continua conosco agora, dia após dia, até a consumação dos séculos. Ele prometeu isso, Senhor. E é isso que ele está fazendo, ele está operando conosco, o querer e o realizar. E nós estamos desenvolvendo a nossa salvação porque ele está operando em nós, tanto o querer como o realizar. Ele não nos largou sozinhos após nos dar a salvação. Isso tem que ficar bem claro para nós. Isso é conforto para nós. É segurança para nós. Tipo assim, eu não estou nas minhas próprias mãos. Eu não estou nas mãos de homem nenhum. Eu não estou nas mãos do inimigo. Eu estou nas mãos de Cristo, o meu Senhor e Salvador. E dessa mão, ninguém me arrebatará. Ninguém me tirará. Então isso é conforto e consolo para nós, né? Segundo lugar, o que a gente conclui? Os frutos desta obra em nós farão com que muitos desta geração pervertida e corrupta vejam a luz e sintam o sabor do sal em nós e glorifiquem a nosso Pai, desejando a mesma vida. Irmãos, um dos pontos, por isso que a gente bate, né? Paulo está batendo nessa tecla aqui com os filipenses, a unidade na igreja é fundamental, porque Jesus deixou bem claro que a igreja, a casa dividida não prospera, ela não prospera. Então nós precisamos guardar isso no nosso coração. Nós temos que lutar. Paulo também fala aos Efésios que nós temos que lutar diligentemente para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando há disciplina na igreja, o propósito é restauração, não condenação, eu já falei isso. Quando há divergências dentro da igreja, tem que ser com o propósito de chegar à verdade, e não para desunião. Quando há contendas entre nós, tem que ter um bom propósito, de que a luz de Deus caia sobre todos e a gente veja o único caminho. A partir do momento que nós vemos o único caminho, eu deixo de ter inimigo, e ele é meu companheiro de caminhada. E eu não vou mais rechaçá-lo da minha vida. Eu não vou querer mais ele fora da igreja, e nem da minha vida. Ele é meu companheiro. Então Paulo bate nessa tecla. Precisa de unidade. Rogo a Evódia e Sintique que se reconciliem, que pensem concordemente. Precisa disso na vida da igreja. Qual é a maneira de expressar luz e sal lá fora? A não ser, especialmente pela unidade na igreja, pela mútua aceitação. O que quer dizer unidade? É ter comunhão. Como é que podemos ter comunhão com mentes tão diferentes? Através, a nossa comunhão é com Cristo, com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João falou sobre isso, capítulo 1 de sua primeira carta. Então nós temos um alvo. Se nós temos um alvo único, nós vamos ter unidade. E aí quando você deixa de olhar para os alvos secundários e muitas vezes errados aqui de baixo, e foca para cima, você fala assim, não, eu preciso olhar para cima. E eu vou continuar olhando para cima. Então o alvo da igreja é olhar para cima. Pensem concordemente, como o Evódia e Sintique, que Paulo rogou para que alguém ajudasse ele nessa missão. Ele quer dizer isso, que elas olhem para Cristo. A única maneira de sermos concordes no nosso pensamento é por Cristo. Eu tenho minhas vontades, meus desejos, minhas diferenças entre eu e vocês. Todos nós somos diferentes. Como que nós vamos pensar concordemente? Somente através de Cristo. E por Cristo, e pela sua palavra, e pelo Evangelho. E aí o mundo vai ver algo diferente. Sabe o que o mundo vai ver? O mundo não vai ver perfeição em nós. Mas eles vão ver assim, gente que erra, mas que continuam sendo aceitos dentro dessa família tão grande chamada igreja. Por quê? Porque há perdão, porque há misericórdia, porque há reconciliação. Aí o mundo vai falar assim, aí eu quero. Porque aqui fora só tem condenação, só tem rejeição.
Só tem discriminação. Na igreja não tem nada disso, então eu quero. Isso é expressar luz e sal lá fora. Porque nós vivemos de maneiras tão diferentes e somos pessoas tão difíceis. Né? Eu sou um cara extremamente difícil como marido. Minha esposa é extremamente difícil como esposa. Aí alguém vai olhar para esse casal, de mãos dadas, passeando no shopping, se amando e se beijando, eles vão falar assim, conheço esses dois. Esses dois aí são casca de ferida. E mesmo assim eles se amam. Eu quero o que eles têm. Eles têm o veneno, mas eles também têm o antídoto para o veneno. Tem alguma coisa diferente nesse casal, eu quero. É isso que acontece com a igreja. Nós achamos, Deus nos deu o antídoto, né? Para nós vivermos juntos. Isso chama a atenção lá fora. Né? Pecadores salvos pela graça. Imperfeitos, mas vivendo num hospital onde a gente é curado todos os dias. De todas as nossas doenças. De todos os nossos pecados. Né? É na igreja. Terceiro lugar. O exemplo de obediência de Cristo é nossa maior motivação à obediência ao Pai. Sem murmurações, mas como motivo de honra e gratidão. Então, olhando para Cristo, que foi obediente até a morte de cruz, a gente obedece ao Pai. A gente vê que a nossa obediência é tão pequena, né, em relação à obediência de Cristo, então é possível. Então, eu tenho como motivação o exemplo de Cristo, para nós vivermos dessa maneira, em obediência ao Pai. E por último, em quarto lugar, o esforço humano. Isso aqui está na Genebra, tá? Muitas dessas coisas, irmãos, eu peguei de exposições de outros irmãos, tá? Isso não é motivo para eu estar isento de críticas, tá bom? Se precisar criticar, pode criticar. Mas o quarto ponto, isso aqui está na Genebra. O esforço humano é exatamente a área onde o poder de Deus é manifestado. Ou seja, quando nós nos esforçamos para viver de maneira santa e irrepreensível, é onde Deus está operando em nós. E você está manifestando o poder que não é teu, é de Deus. É onde Deus se expressa quando a gente se esforça para viver de modo digno do Evangelho. E isso glorifica a Deus. Amém?